Vamos falar de educação. Neste ano, 5 milhões de inscrições foram confirmadas para o Exame Nacional do Ensino Médio. As mulheres são a maioria nesta edição do Enem e cerca de 30% das inscrições são de estudantes que vão concluir o ensino médio em 2019. Afinal, quem são esses estudantes e o que eles pensam para o futuro profissional? Confira na reportagem a seguir. Na busca por realização profissional e também financeira, Maísa ainda está na dúvida entre os cursos de letras e direito. Ela acredita que o modo como a sociedade enxerga as profissões tem influenciado muitos jovens no momento da escolha profissional. Ninguém presta atenção em filosofia, sociologia, são matérias esquecidas, então as pessoas perdem o interesse e também por ninguém dá atenção, ninguém quer. Os salários também são baixos e hoje em dia, querendo ou não, a gente pensa muito no salário. Porque como que a gente vai viver fazendo só o que a gente gosta? O amor não paga as contas, né? Este ano, entre os inscritos para o Enem, quase 60% dos candidatos são mulheres. Do total, 35% vivem na região sudeste. Aqueles que se declaram pretos ou pardos representam 58%. Mas qual seria o perfil desses estudantes? O fato de ter muito mais mulheres do que homens inscritos é um fenômeno conhecido do quanto que a educação básica ela é um filtro social, principalmente para os meninos, principalmente para a população pobre, principalmente para a população negra, né? Então são menos pessoas que conseguem concluir o ensino fundamental. Em sala de aula, o professor também sente as mudanças no modo de ensinar. Tem muito acesso à informação hoje, tem muita rede social, o aluno fica disperso, então hoje na sala de aula é muito mais difícil você manter a atenção desses alunos. O que acontece hoje é que o perfil do professor tem mudado. Tem muito professor que a gente fala que é aquele professor de Instagram, é aquele cara blogueiro que está sempre na rede social. E esse cara chama muita atenção hoje porque ele consegue prender a atenção do aluno. Quase 27% dos candidatos têm idade entre 21 e 30 anos. Entre eles está a Juliana. 8 anos atrás, ela fez o exame pela primeira vez. Hoje está de volta às salas de aula com um objetivo: trocar a psicologia por medicina. Gostei muito do curso, me agregou muito a psicologia, mas eu me vi no mercado de trabalho não como uma profissional completa. Então eu resgatei esse meu sonho de fazer medicina e agora tá tudo fluindo para dar certo. Então o meu interesse mesmo é pensando que eu vou agregar psicologia à medicina, né? Assim, no sentido de médico de alma e médico do corpo. Mas a Juliana não é a única que busca carreiras tradicionais. A especialista explica que cursos como direito, medicina e engenharia costumam ter uma procura maior. Obviamente, aquelas carreiras mais tradicionais, elas sempre vão ter muita procura, porque tem alguns fatores do indivíduo mesmo, do sonho e tal, mas existe também a possibilidade de almejar carreiras que são muito disputadas. E ontem, dia 17, foi comemorado o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. Mas, no Brasil, as últimas pesquisas mostram que a desigualdade social aumentou no ano passado. Os dados também mostraram que as famílias dependem cada vez mais de aposentados e pensionistas que buscam complementar a renda no mercado de trabalho. Com a situação econômica complicada no país, mesmo quem já se aposentou está tentando voltar ao mercado. Vanderly se custou a conseguir uma vaga. Depois de várias entrevistas, encontrou uma chance nesta rede de supermercados que tem um projeto voltado para a terceira idade. Para as pessoas mais velhas, não é fácil. Eu, por exemplo, fiquei 4 meses desempregada, né? Enviei vários currículos, fui a várias entrevistas e não sei se pela idade, mas acho que sim, eu fui rejeitada várias vezes. Outras vezes não tive resposta. Seu Edson sequer se aposentou. Desempregado há 3 anos, passa as manhãs no Cine, em busca de uma oportunidade. O filho dá uma ajuda na hora do aperto. De vez em quando, o idoso também consegue uns bicos, mas ainda é difícil pagar as contas. E na procura de uma vaga, o empecilho quase sempre é o mesmo. Às vezes a gente tem a experiência, né, do dia a dia, mas chega no momento que a idade, eu creio que eles exigem sim.
Eles podem falar que não, mas eu creio que a maioria exige a idade. O perfil dos idosos que buscam a recolocação no mercado de trabalho é parecido. Pessoas que estão desempregadas há 2 ou 3 anos, com escolaridade mínima e perto de se aposentar. E o tipo de vaga ofertada geralmente exige esforço. Muitas vagas requerem muito esforço, sim. Então, aí a gente, às vezes, a gente faz essa intermediação, a gente encaminha até o mercado de trabalho, mas quando chega lá na hora da entrevista, o empregador opta por uma pessoa mais jovem, né? Ela não fica com essa pessoa mais idosa. Os dados do IPEA só reforçam o que se vê nas ruas. A taxa de desemprego entre os trabalhadores com mais de 60 anos foi a única que não teve diminuição no segundo trimestre de 2019, na comparação com o mesmo período do ano passado. Pelo contrário, o estudo mostra um aumento do desemprego nesta faixa etária, que passou para 4,8%. E olha, a aprovação da reforma da Previdência no Senado pode complicar ainda mais a situação. Essa especialista analisou os impactos econômicos da redução de aposentadorias e benefícios na economia brasileira. E se o crescimento for abaixo do esperado, a população que ainda vai envelhecer e não tiver tempo suficiente para se aposentar, corre risco de não ter emprego com carteira assinada. Se a economia crescer, a gente tem um resultado, se a economia estiver crescendo, é bom, porque a economia crescendo demanda mais mão de obra, então, de fato, como a demanda por mão de obra aumenta, fica mais fácil de se manter formal no mercado de trabalho. Agora, se a economia não retomar o crescimento, se a gente tiver crescimento baixo, é possível que grande parte dessas pessoas mais velhas fiquem fora do mercado de trabalho formal, que é muito complicado. Pelo terceiro ano seguido, o número de casamentos caiu no estado mais populoso do país, São Paulo. Mas não é por falta de amor. A queda tem a ver com dinheiro curto. Falta só uma semana para o casamento da Solange. A gente cria muita expectativa, para mim tem sido todos os momentos preparativo, é o casamento dos meus sonhos. Realizar esse sonho tem seu preço. Um vestido nesta loja custa de R$ 1.500 a R$ 20 mil. É caro casar. É caro casar porque você inicia, com um orçamento, com uma perspectiva e aquilo dobra. Cada vez tem menos gente disposta a ter gastos como esses. No estado de São Paulo, o número de casamentos caiu. Em 2018, foram 280 mil, quase 12 mil a menos do que no ano anterior. A queda foi de 4%. Foi o terceiro ano seguido de redução. Ultimamente nós passamos por um cenário de instabilidades políticas e econômicas que obrigou muitas pessoas a adiarem algumas decisões importantes, entre elas a mudança no Estado Civil. Esta rua, na capital paulista, é um termômetro da queda no número de casamentos. Conhecida como Rua das Noivas, quem trabalha por aqui sentiu a mudança. Tá parado, tá muito parado, muito difícil. Aqui a gente vende mais porque é atacado isso, ela tem muito atacado, né? A dona da loja vende muito atacado. Senão na rua tá péssimo. Já o número de casamentos de pessoas do mesmo sexo teve alta de 64% no ano passado. Desde a regulamentação em 2013 até 2018, foram realizadas quase 15 mil uniões homoafetivas. As pessoas estão se adaptando e também tem a questão de que é um sonho para alguns, para outros é uma decisão de legalizar os direitos do seu parceiro quando acontece alguma coisa, como a morte, né? Quando um casamento se realiza, não são apenas os noivos que fazem festa. Tudo fica bom. Os apartamentos que vende, buffet. Todo mundo tem que casar, gente. Vai ficar solteiro? A seguir, ambulante preso injustamente ganha liberdade. Bolsonaro inaugura maior complexo de tiro da América Latina. Fique de olho na tabela de classificação do Brasileirão. Voltamos já.